Olá, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou nutricionista da escola e eu vim aqui fazer um vídeo com a ideia de juntar as principais dúvidas que eu recebo no meu Instagram, no consultório e nas reuniões que eu participo da escola para poder conversar um pouco com vocês e gerar uma reflexão também. Eu fiz uma cola aqui, tem 3 folhas, eu vou tentar não demorar uma eternidade para responder porque eu falo bastante. E eu tentei colecionar aqui, né, selecionar as dúvidas em que eu conseguisse abranger o intervalo maior de idade. Vão ter dúvidas muito particulares de crianças, por exemplo, de 6 meses, que eu não consigo responder aqui. Mas nada impede que vocês mandem para mim essas dúvidas e vai ser um enorme prazer fazer um outro vídeo falando sobre isso. A ideia é fazer um outro vídeo também falando sobre as crianças um pouco mais novas. Tá? Então, qualquer pai, mãe que não se sentia aqui acolhido ou incluído nessas dúvidas, me escrevam. A primeira dúvida, é uma das principais dúvidas que eu recebo, é como que a gente sabe se o bebê, a criança, está comendo o suficiente ou mamando, né? Ou às vezes, mesmo quantas calorias, né, essa criança precisa. Em primeiro lugar, a gente tem uma gama bem grande de referências. Não bem grande, mas a gente tem uma boa variedade de valor calórico em que a gente se baseia. Por outro lado, quando a gente fala nessas referências, elas chegam a variar quase metade, né, ou o dobro. Então, tem referência que dá um valor X de calorias e uma outra referência que te dá 50% a mais. Então, isso é bem relativo. Claro que eu tenho, né, a nutrição ela tem onde se basear, só que eu acho que os pais não precisam ficar tão preocupados em relação ao valor calórico. Como é que a gente sabe que o nosso filho comeu bem? Em primeiro lugar, pela curva de crescimento. Se ele está se desenvolvendo de uma maneira adequada, e isso quer dizer que ele está na curva dele, que pode ser naquele P50, no P3 mesmo, né, que é um P que a gente tem muito medo, percentil, né, que é de uma criança mais magrinha, ou se ela tá naquele P75, 85, que é de uma criança mais corpulenta, ele ainda tá normal e ele tá respeitando a curva de crescimento dele. Como é que eu sei que meu bebê tá comendo ou mamando o suficiente? Quando ele come e para de comer, né? Quando não tem aquela recusa alimentar frequente ao ponto disso interferir no desenvolvimento dele. Então, enquanto ele está comendo e este volume ele varia, né, de um dia para o outro, de uma refeição para outra, mas o desenvolvimento dele está preservado, ele está comendo a quantidade adequada. Eu gosto sempre de traçar um paralelo para a gente pensar. A gente come a mesma quantidade de comida todos os dias, em todas as refeições? A quantidade de comida em que a gente come, ela não varia conforme a nossa disposição, conforme o que a gente comeu na refeição anterior, conforme o nosso nível de atividade física, se a gente estava doente ou não, se teve um dia que a gente estava com menos fome, no outro dia a gente não come mais. Na criança é a mesma coisa. Então, a gente precisa sim ficar atento, né, à variedade de alimento que essa criança come, a quantidade, mas vamos entender que ele é um ser humano como nós e que a quantidade ela vai variar. Quando a gente está falando sobre bebês, crianças que ainda mamam, e muitas mulheres, né, e muitos homens, mães e pais me perguntam se esse bebê ou essa criança deve mamar próximo das refeições. É uma questão delicada. E aí eu preciso que vocês prestem atenção na criança que está na casa de vocês, no filho de vocês. Se essa criança não tem, se essa mamada não influencia no consumo alimentar do bebê ou da criança, não tem problema. No geral, o que eu percebo é que é comum a criança preferir a mamada à comida. Se esse é o caso e se é algo frequente, e não é, por exemplo, uma situação onde a criança tá doente, né, onde ela ainda mama, mas ela tá doente, ou vai nascer um dentinho, ou ela passou um tempo sem a mãe. Nessas situações específicas, é esperado que ela prefira mamar.
Mas se começa a ser recorrente, e mesmo na escola, né? Ah, não almoçou tanto, mas precisa dar o leite justamente porque ele não almoça bem, a gente precisa daí avaliar, né? Porque daí sim pode influenciar. De repente, de espaçar um pouco mais, de deixar um tempo maior entre a mamada e o almoço, ou o jantar, ou a refeição. Então, são cuidados que a gente precisa ter, e isso é avaliado de forma individual. Uma outra dúvida que eu recebo e questionamento é que o meu bebê, o meu filho tá gordo e ele vai precisar fazer uma low carb ou se ele precisa fazer uma dieta. Gente, não existe bebê gordo, não existe bebê que precisa de dieta ou que precisa de restrição de carboidrato. Se ele tem uma alimentação equilibrada e se ele não tem nenhuma condição fisiológica, por exemplo, se é uma criança que tem uma hipoglicemia, né? Ou quadros de diabetes logo muito cedo. Então, se é uma criança que é saudável, mas que tem uma aparência, né, mais corpulenta, ou que falam que tá gordinha, a gente não precisa controlar a comida. O que acontece muitas vezes é que a gente oferece os alimentos para os nossos filhos e às vezes a gente tá angustiada para que ele coma tudo, né, ou minimamente come, então a gente começa a usar distrações para essa criança comer. Então a gente liga a televisão, a gente liga o celular, a gente brinca muito de aviãozinho, ou seja, a gente faz distrações e desconecta o nosso bebê com essa sensação de fome e saciedade. Já tiveram situações onde eu acompanhei crianças que comiam muito e que pediam para regular a comida e que só pelo fato de eu dar a comida de uma maneira mais lenta, né, de eu dar uma colherada, eu esperar, né, dar uma outra colherada, observar, né, como que ele abre a boca para pegar a comida, se é com ânsia ou se é porque ele tá habituado a toda hora alguém tá com uma, né, colocando uma colher, esse bebê automaticamente já comeu menos. Então é importante a gente observar a velocidade com que a gente oferece a comida, né, para criança, caso a gente tenha essa metodologia de nós oferecermos, né, não é a criança que tem, por exemplo, um BLW, e evitar essas distrações. Não tem motivo pra gente restringir o carboidrato se essa criança tem uma alimentação equilibrada. Se essa criança come bolachas açucaradas, come doce, pirulito, né, enfim, ultraprocessados, que são os alimentos da indústria, né, que são super modificados, aí eu não tô falando desse caso, porque daí, gente, não é que a gente vai restringir o carboidrato, a gente vai atuar na melhora da qualidade alimentar. Então, a gente vai priorizar alimentos naturais e frescos, né? Então, tem essa diferença. Confiem nessa regulação de fome e saciedade que as crianças têm. Preciso me preocupar quando meu filho não come tudo que tem no prato. Isso entra aqui nessa mesma questão. É comum, e eu passei por isso também, que a gente coloque até uma comida a mais do que o nosso filho consegue comer. E a gente fica angustiada, né, com deixar comida no prato. Uma sugestão que eu dou pra vocês é começar de verdade, colocar menos comida. É muito melhor ele repetir do que sempre deixar comida, né? Então, se na casa de vocês têm percebido que sempre sobra comida e dá essa angústia de que a criança tem deixado comida no prato, mas ele tem se desenvolvido adequadamente, ele tá esperto, tá tudo bem com ele, com o desenvolvimento dele, vamos começar a colocar um pouco menos de comida no prato, tá? Tem algumas mães que me perguntam sobre o glúten, né? Se pode oferecer, se não é alergênico. Gente, pode, né? Se o bebê não tem a doença celíaca ou nenhuma alergia que está sendo manifestada, o glúten não precisa ser restrito da alimentação, tá bom? Vamos ver. Em relação aos temperos, né? Quais temperos a gente pode adicionar na comida das nossas crianças? Lembrando que o sal a gente adiciona após 1 ano de vida. E os temperos, a gente pode utilizar qualquer tempero, desde que ele seja natural. Então, por exemplo, as ervas frescas a gente pode usar os temperos em pó, né? Os condimentados, assim, com cuidado, mas canela em pó, açafrão em pó, enfim, todos esses a gente pode usar.
O que nós não devemos usar ou evitar ao máximo? Os tabletes, né, os caldos industrializados, que são aqueles tabletinhos de caldo de legume, caldo de carne, ketchup, mostarda, também eu acho que é um pouco complicado. Às vezes a gente usa mostarda para temperar um pouco o frango. Eu acho que quando a criança é um pouco mais velha, não tem problema. O molho shoyu, eu sei que ele tem muito sódio, eu prefiro que ele seja utilizado em crianças acima de 1 ano, e a gente pode procurar o shoyu sem glutamato monossódico, que é um shoyu de melhor procedência. E usar um pouquinho como um tempero, como algo para agregar dentro de uma preparação inteira ali, por exemplo, da família toda, não tem problema. Vamos ver. Deixa eu ver mais algumas dúvidas. A gente tem algumas questões relacionadas aos vômitos ou ao bebê regurgitar. Até 1 ano de vida, a gente tem, né, aqui a boca do estômago do bebê, ela é aberta. Então, é comum que o bebê tenha esse refluxo, né, que ele tem esse movimento. O ponto que eu sempre quero lembrar para vocês, que a gente precisa olhar para ver se esse refluxo que o bebê tem, ele é grave, ou eu dou a comida, ele vomita, ou ele regurgita, será que eu estou alimentando demais o meu bebê? Será que eu não, ou a minha criança, será que eu não estou percebendo os sinais de que ele está satisfeito, caso ele não consiga expressar? E o outro é a curva de crescimento, né? Então, de novo, se o nosso filho está se desenvolvendo bem, se ele está ganhando peso normalmente, se ele está crescendo normalmente, se ele continua esperto, ativo, vale a pena a gente tentar observar os sinais, né, que ele demonstra. Ou a criança, ela pode falar que ela não quer mais comer, né? Ou principalmente quando é bebê, ele guarda a comidinha na bochecha, né? Ou ele fecha a boca, então ele emite os sinais de que ele está satisfeito. Ou, na pior das hipóteses, ele coloca para fora, né? Então, agora, vamos considerar que a gente está alimentando numa quantidade ok e que o crescimento dele está ok, confirma com o pediatra, porque provavelmente após 1 ano esse sistema fisiológico fica ok e isso é resolvido, tá? Tem uma outra coisa que a gente fica muito angustiada, que é o meu filho deveria comer de tudo, o que eu faço, né? Tem um dia que ele ama banana, no outro dia ele não quer mais saber, quando ele era menor ele comia brócolis, ele comia de tudo e agora ele não come nada, só come arroz e carne. Gente, nós comemos de tudo? Não. A gente precisa tomar um certo cuidado, porque às vezes a maneira como a gente alimenta a criança, ou como, né, ela entra em contato ali com aquele alimento, pode acontecer de uma maneira traumática, e aí ela começa a ter algumas questões no processamento ali sensorial. E aí uma boa fono ajuda bastante a gente. Quando não é relacionado ao processamento sensorial, que tem fono e terapeuta ocupacional que ajuda ali em relação à textura, então tem essa criança que não dá conta de diversas texturas, é bem comum que as crianças sejam seletivas. A gente mesmo não come de tudo, né? A gente tem preferências alimentares e as nossas preferências, elas mudam durante a vida. Então, antes da gente ficar muito angustiada, eu sugiro que a gente não barganhe, né, a comida. E até mesmo que, por exemplo, na escola também, já emendando uma outra dúvida, que na escola nossas crianças costumam... Eu falo nossas porque eu sou mãe também, tá? E minha filha, ela tem os mesmos problemas que qualquer filho. Não é porque eu sou nutricionista que eu não suo a camisa para falar não para um chocolate aqui em casa, que ela já é um pouquinho mais velha. Então, na escola também é comum os nossos filhos aceitarem mais alimentos. Então, primeiro a gente tem o fator grupo, e depois aqui em casa, eles estão mais à vontade para poder, né, falar um não. Então, por exemplo, quando a gente briga, né, com alguém, quando a gente está muito nervoso, é comum ou é mais fácil a gente descontar ou, né, desabafar em casa. Não é no nosso trabalho que a gente vai descompensar. Com a criança é a mesma coisa. Então, se ela tem uma questão alimentar, provavelmente na escola ela segura um pouco a onda, mas em casa ela demonstra ali, né?
Não vamos barganhar, não vamos fazer moeda de troca com a comida e muito menos chantagem. Eu acho que a primeira técnica que eu gostaria que vocês fizessem em relação, né, a nossa criança comer de uma maneira mais diversificada ofereçam os alimentos, uma variedade. Então, por exemplo, um tipo de folha como salada, um tipo de legume cru como salada, um tipo de legume cozido, como um legume ali, né, ou verdura cozido, lá o cereal, o grão e a proteína. Deixem disponível na mesa. De repente, o que vocês podem, né, fazer um combinado com a criança que ela pode escolher dos 6 itens, 5. A gente precisa dar autonomia para nossa criança. E o que é isso? Dar autonomia para ela montar o prato dela. Natália, mas se é meu filho ou minha filha, né, se eles montarem o prato deles, eles colocam muito e aí eles desperdiçam. Não tem problema. Sim, eu sei que tem problema desperdiçar. O que eu tô dizendo faz parte e é bacana no começo a gente incentivar. Falar, olha, viu que você colocou tudo isso, você não deu conta? Vamos na próxima colocar um pouco menos? Então é legal a gente ir instruindo a nossa criança a ter essa conexão, né, com a percepção da fome e da quantidade que eles colocam no prato. Além disso, uma outra possibilidade, uma possibilidade conjunta, é oferecer o alimento, ele não quer, a gente não fala nada, retira. E todo dia a gente oferece. Todo dia ele tá lá. Então, todo dia tem a cenoura ralada, a cenoura refogada, a cenoura em rodinha, que eu brinco, a cenoura em estrela, a cenoura em purê. Não quer? Não tem problema. A gente retira. Tem um momento que pode ser que ele queira comer. Um outro ponto, gente, que é muito importante. Principalmente, e aí é uma outra dúvida para os pais que ficam angustiados, porque tem a consciência de que a própria alimentação não é adequada. Não adianta querer que o bebê coma bem se a gente não tá comendo bem. Então, a alimentação da casa deve ser uma só. Então, se a gente se a gente dispõe os alimentos ali à mesa, os alimentos que o nosso filho vai pegar devem ser os mesmos que nós vamos pegar, tá? Vamos todos aproveitar esse momento para comer melhor. Desligar a televisão, né? Desligar os celulares e realmente estar presente no momento da comida. Incentivando que o nosso filho selecione os alimentos que ele quer. Então, a gente pode entrar com um limite de, olha, você pode escolher 5 ou você pode deixar um de fora, mas o resto você escolhe. E aí, você topa montar o seu prato? Ou mesmo olhar aqui, né, no celular, nos aplicativos, ver se a gente acha um prato legal, escolhe com ele o prato que ele quer fazer as refeições dele, né, enfim. Isso costuma ajudar bastante. E aí, uma coisa que é bem legal, bem importante, que é um assunto pouco falado. A gente tem tido muitos memes no Instagram sobre as pessoas engordarem na quarentena. A gente tem tido muitas piadas em relação a isso. Até algum tempo, crianças muito novas não tinham sintomas de anorexia nervosa ou bulimia ou transtornos alimentares. Hoje, a gente tem recebido crianças de 7 anos já com sintomas de transtornos alimentares. A gente não tem crianças com uma anorexia nervosa, né, que é aquele transtorno psiquiátrico onde a menina não come, ela emagrece a ponto dela morrer ou dela provocar algum tipo de... ela ter algum manejo para expulsar a comida do corpo dela. Mas a gente já tem crianças, principalmente meninas com 4 anos de idade, reclamando do próprio corpo, falando sobre dieta e falando sobre calorias. Então isso é um cuidado que eu acho que é bem importante. No momento que a gente está sentado à mesa e que a gente topou fazer essa refeição em família, de a gente não falar sobre corpo, não falar sobre aquele alimento engordar ou não engordar, sobre estarmos acima do peso. Esse não é o momento, né? E a nossa criança não precisa escutar isso. A comida, ela precisa voltar a ter o vínculo que ela sempre teve, aquela função não só de nutrição, mas de identidade familiar, né? De identidade cultural. A comida, ela não é só um nutriente, ela carrega toda a identidade de uma sociedade, toda a identidade da família. E o momento da refeição é um ótimo momento para perguntar para o nosso filho como é que tem sido o seu dia, como é que foram as atividades,
né? Você conseguiu ver os seus professores, né? O que você fez, como é que foi fazer aquele desenho, enfim, da gente conversar sobre as coisas do dia do nosso filho. Até mesmo da refeição. Então, poxa, que legal que você experimentou, né, a cenoura. Você sabe de onde ela veio? Você quer plantar uma cenoura? Vamos plantar para ver essa cenoura crescer? Né? Então, fazer uma horta, acompanhar, né? A criança adora. E pode ser que numa... Eu acho que se vocês viram o vídeo do hambúrguer de ervilha, a minha filha, ela detesta ervilha, ela detesta qualquer verde. E quando a gente fez o vídeo, por mais que ele tenha ficado super caseiro, ela adorou. Ela deu aquela mordida, ela fez uma cara meio... Mas ela comeu depois. E teve um outro dia que eu deixei congelado e ela pediu. Ela falou assim, mamãe, eu quero um hambúrguer de ervilha. E eu coloquei no prato. E ela pegou só um pedacinho e comeu. Então, e teve um outro dia que ela comeu inteiro. A gente fez uma horta em casa, ela tá regando, ela super tá adorando. Então a criança gosta, quando a gente volta a conectar, né, a criança com a comida, é um maior barato. Então, essa autonomia da criança escolher os alimentos, da gente ter as refeições à mesa, de todos comerem a mesma coisa, de a gente poder conversar sobre assuntos aleatórios, a comida, a dieta, ao peso, é muito bom. Acho que essas são as primeiras dicas. Eu não passei nem a metade das dúvidas aqui que eu tenho pra vocês. Eu imaginei que nesse vídeo eu conseguisse dar conta de tudo, mas claramente não vou conseguir. Vou fazer um outro vídeo sobre isso. Eu gostaria que vocês pensassem numa coisa que chama divisão de responsabilidades. Isso é uma técnica muito legal, uma abordagem muito legal, em que a autora, que chama Ellen Satter, ela fala que no ato de comer ou de alimentar uma criança, nós temos dois responsáveis, dois protagonistas. Nós temos os cuidadores e nós temos a própria criança. Os cuidadores, eles são responsáveis por disponibilizar alimentos, né, oferecer alimentos, e são responsáveis pela qualidade do alimento, né? Então, obviamente que se eu não quero que a minha filha coma uma bolacha recheada, eu não vou ter bolacha recheada em casa. Ah, Natália, mas eu adoro. Tudo bem, eu sei que você adora, mas então arque com a consequência de que talvez o seu filho queira comer também, porque é muito cruel a gente ter um alimento que é saboroso, não estou falando que é nutricionalmente bacana, mas que é palatável, e que o nosso filho dê conta de falar não para aquilo, se ele não tem muita autonomia ali. Se nem a gente às vezes dá conta de uma barra de chocolate, por que a gente vai exigir isso do nosso filho?